Amém? Feliz Páscoa. Deseje Feliz Páscoa aí para a pessoa que está do seu lado, né? Além do chocolate, né? Desejo o melhor que você pode ter para essa pessoa. Meus amados irmãos, vamos fazer o estudo bíblico. Um privilégio tê-los aqui. Privilégio que você nos visita, você que nos acompanha pela IPP TV. Nós faremos a leitura de um texto base para o estudo bíblico de hoje, que está lá em Mateus 28. Nós vamos ler de 1 a 10. E, à luz desse texto, vamos fazer um percurso centrados na história de Jesus, na cruz e na ressurreição. Cristo, cruz e ressurreição, um projeto de Deus para a sua vida. Esse é o título do nosso estudo bíblico de hoje. Então, convido você a se colocar de pé para que nós possamos ler a palavra de Deus. Diz o texto de Mateus 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos, desmaiaram. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como eu tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Busquemos a Deus em oração. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado pela vida, pela obra, pela morte, pela ressurreição de Cristo Jesus. Obrigado por celebrarmos a Páscoa. Obrigado por estarmos na tua casa, na tua igreja. Obrigado por podermos estudar a tua palavra. Obrigado, Deus, por estarmos juntos. E agora fala ao nosso coração, ao coração de cada um de nós, de todos e de cada um individualmente. Para a honra e para a glória do teu nome, nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu há muito tempo não recebo uma carta escrita à mão. Talvez você não se lembre a última vez que recebeu uma carta escrita à mão. E essa semana eu recebi uma carta de um amigo escrita à mão. Eu até a imprimi, fotografei e trouxe aqui para compartilhar numa introdução essa carta desse amigo. Trocamos 2 correspondências e ele me responde com essa carta. Ele diz: André, este tempo de Páscoa é o que mais me comove. É nele que eu volto à infância. Eu sei que você também volta. Talvez procurando os chocolates pela casa. Quando meus pais me ensinavam com simplicidade e reverência sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Eles também me contavam que a Páscoa era para os judeus a celebração da libertação
da escravidão no Egito, e que para nós cristãos ela se tornou o sinal maior de amor, do amor que vence o sofrimento e a morte. Tenho saudades daquele tempo de criança, em que tudo parecia mais puro e o coração acreditava com mais facilidade. Talvez por isso, nessa Páscoa, eu tenha sentido vontade de te escrever, de partilhar contigo essa memória e esse sentimento, de te mandar alguns chocolates. Comemos ontem alguns chocolates. Mas mais do que isso, compartilhar os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu pulo aqui algumas partes mais pessoais e ele conclui: e que nesta Páscoa Deus nos ensine a amar mais, a abraçar mais, a sentir mais e viver com mais fé, com mais entrega e com mais coração. Feliz Páscoa. Obrigado, meu amigo. Obrigado porque essa palavra nos remete às nossas memórias. E mais do que isso, nos remete a Jesus Cristo. Vamos falar um pouco de Jesus e da Páscoa. Um pouco de Jesus e da ressurreição. É um pouco do que nós vamos abordar nesse estudo. Mas eu não podia começar esse estudo sem dizer que esse projeto de vida não nasceu só quando Jesus se encarnou. Ele nasceu desde antes da fundação do mundo. E Jesus estava presente na criação. Vamos lá em Gênesis, para ver como Jesus estava presente na criação. Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Diz o verso 2 que a terra estava sem forma, estava vazia, que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha, Deus estava com o Espírito Santo. Temos já aqui a segunda figura da Trindade. Mas e Jesus? Onde está Jesus? Verso 3, disse Deus. Aqui está Jesus, talvez você se pergunte, como assim? Deus disse. É interessante que Deus, na criação, tudo Ele cria pela palavra. E Ele, além de criar pela palavra, Ele pela palavra nomina. Ele vai dando nomes aos animais, ao firmamento, ao homem e à mulher. Lá no verso de número 26 de Gênesis 1, ele diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Terceira pessoa, primeira pessoa do plural. Nós façamos. Quem? Ele e Jesus. Quem era a imagem e semelhança? Além dele, Jesus Cristo. Mas isso se torna mais claro se nós formos no Evangelho de João. Vamos no Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era quem? O Verbo. Como é que Deus cria o mundo? Pela palavra. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses, Paulo também, em Colossenses capítulo 1, versos de número 15 a 17, diz: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio dele, pela palavra. E para ele, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo
subsiste. Eu trago isso porque o projeto de Deus para todos nós, mas deixa eu te dizer, o projeto de Deus para a sua vida não se iniciou quando você nasceu. Você é amado desde antes da fundação do mundo. Quando na criação estava aquele projeto maravilhoso. Eu ontem, terminando de preparar esse estudo, fui procurar uma foto que representasse a criação, postei no Instagram. Agora eu abri o Instagram, tinha um monte de Instagram, entre aspas, fakes, que às vezes tinha que derrubar, e aí eu falei, é mais fácil eu ter o meu Instagram, que pelo menos nós controlamos aquilo que postamos. E eu pus lá uma foto de um satélite, depois verifique lá. Que maravilha a criação. Deus criou todas as coisas. Deus, em Jesus Cristo, projetou você. E Ele tem uma história especial para você. Mas Cristo também foi revelado pelos profetas. E eu farei um percurso rápido aqui por alguns profetas, começando por Isaías. Veja, séculos antes de Jesus vir ao mundo, os profetas já se referiam a Ele. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O mesmo Isaías 9,6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 53, uma referência a ele sendo crucificado. Ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Ele foi humilhado por nós, ele foi desprezado por nós. Verso 4, Ele tomou sobre nós as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por nossas transgressões, ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo da cruz que nos traria a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Verso de número 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Que referência, que revelação. Como Deus falava, se revelava aos profetas. Zacarias 9:9. Eis aí o teu rei, o justo e salvador humilde, montado em um jumento, em um jumentinho. Como é que Cristo entra em Jerusalém? Na véspera da sua prisão, com um jumento, montado em um jumento. Mas agora vamos para o centro do nosso estudo. Cristo na crucificação. Por que eu falei da criação e da revelação profética? Para dizer para você que você não é um acaso, e que nós não somos obra fortuita. Deus tem um plano e um projeto para a sua vida. E a cruz, e principalmente a ressurreição, é o ápice desse projeto. Cristo na crucificação, Ele carregou a nossa cruz. Ele carregou a sua dor e a minha dor. Mas Ele sofreu. Vamos ver como Cristo sofreu antes da crucificação. Lucas 22:44. E estando em agonia,
orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso demonstra que ele sofreu mentalmente, que ele sofreu espiritualmente. A salvação é uma dádiva, é gratuita, é uma graça, mas ela não é barata. Ela custou um alto preço. Hoje basta você dizer e confessar: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Mora no meu coração, faz morada em mim, ser o meu Senhor e o meu Salvador. É tão simples, mas tão complexo. É uma história que começa desde antes da fundação do mundo e tem o seu ápice na vida de Cristo, de modo especial no sofrimento que Ele carregou por nós. Mas Ele também, além da agonia no Getsêmani, Ele sofreu a traição e a prisão. Você sabe, como eu, como é difícil quando um amigo lhe trai. Do inimigo, nós esperamos tudo. Mas quando a traição vem daquele que é próximo, daquele que é da nossa casa, daquele que toma o pão conosco, numa ceia, como é difícil. Mateus 26:50 nos relata isso. Jesus, porém, lhe disse, se referindo a Judas, o Iscariotes: amigo. Ele chama de amigo. Por que você veio? Que decepção. Ser traído por um dos seus. Ele foi traído por um daqueles que tomavam o pão com ele à mesa. Meus irmãos e minhas irmãs, há muitas formas de trairmos a Cristo. É fácil olhar para Judas. Mas quando nós estamos na casa de Deus, tomando o pão, celebrando a ceia, partilhando com Ele, e quantas vezes nós o abandonamos, nós o negamos, nós por vezes até chegamos a ponto de blasfemar, como se Jesus estivesse aqui simplesmente para nos servir e não para ser o Senhor das nossas vidas. Jesus sofreu julgamentos e zombarias por nós. Mateus 26, 67, 68 diz que ele foi cuspido no rosto e lhe davam murros. Outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Jesus sofreu agressões físicas e agressões morais. Minha palavra a você, principalmente você, mulher, que por vezes sofre agressão física e moral dentro de casa. Deus não te chamou para isso. Esse sofrimento Deus carregou sobre Ele, através de Jesus Cristo. E Ele veio para te libertar, inclusive disso. Se você precisa de ajuda, procure o pastor da igreja, procure uma liderança da igreja. Não viva esse jugo. A relação de marido e mulher não é para isso. Deus não quer isso para a sua vida. Peça ajuda e busque libertação disso. Quando Ele carrega na cruz as nossas dores, é para nos livrar dessas dores. Jesus, antes da cruz, também sofreu escárnio e foi açoitado. Mateus 27, 26
Depois de o açoitarem, entregaram-no para ser crucificado. Antes da cruz, ele foi chicoteado. Lhe puseram uma coroa de espinhos, um vestido escarlate, e zombaram dele como rei. Não é você que diz que é o rei dos judeus? Prepararam a placa. Este é o rei dos judeus. Quantas vezes você também é zombado? Quantas vezes você também é açoitado de outras formas? Cristo sofreu por nós, para nos dar uma nova vida. Mas ele também sofreu durante a crucificação, já posto no madeiro. Mateus 27, 35. A própria crucificação já era um sofrimento. Pregaram suas mãos, seus pés. Ele foi humilhado na cruz. A cruz era o sinal de vergonha. Ele padeceu as nossas vergonhas. Ele sofreu o abandono espiritual do Pai. Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparaste? Veja, ele presente na criação com Deus. Ele cumprindo a missão que o Pai havia confiado nele. E Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me abandonou nesse momento? Por que o Senhor virou o rosto nesse momento tão difícil? Porque naquele momento, no mundo espiritual, Ele carregou sobre Ele todos os nossos pecados, os seus pecados, os pecados daquele povo que estava ali naquele dia. Sabe esse pecado que te atormenta? Que, como diz o profeta, quando você confessa, ele lança na profundeza dos mares e não mais se lembra? Que, como diz a palavra, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. São esses pecados. Meu irmão, é interessante esse verso porque há uma condicionante. Se confessar. Eu preciso confessar. Ele vai te perdoar, mas confesse. É interessante que às vezes as pessoas nos cobram. Perdoe as pessoas. Eu tenho às vezes dificuldade em lidar com isso. Tá? A pessoa faz mal para a gente, faz mal. E Deus manda dar a outra face, até 70 vezes, e multiplica ainda por 7. E a gente fala, meu Deus, como é complexo isso. Durante um tempo eu achei que eu não ia ter inimigos. Eu olhava para Davi, eu falei, o que Davi faz que tem tanto inimigo nessa história? Eu tinha meus 30 anos, mas, meu irmão e minha irmã, siga a Cristo, tente fazer o certo, e você vai ver que brotam. É verdade. Não é simples. E perdoar não é simples. Então, nós temos que pedir a Deus até graça
Mas a grande questão é que nós não somos simples. Eu não sou simples. Você não é simples. Nós somos pecadores. E é interessante porque às vezes eu converso com certas pessoas, amigos queridos, que dizem, não, eu já levo uma vida boa, eu já sou uma boa pessoa, eu não faço nada de errado. E a história da salvação é uma história onde nós somos instados, chamados a nos aproximar de Deus. E a tendência, quando a gente está, principalmente os desigrejados às vezes, deixa eu falar para você, desigrejado, você está fora da igreja, vem esporadicamente, vez ou outra hora. A salvação, ela é em comunidade, ela é individual, mas é para ser vivida em comunidade. Você não vai estar lá no céu sozinho. Então você acha que você vai estar se preparando para o céu sozinho? Primeiro, cuidado. Deus nos chamou para viver em uma comunidade. E mais do que isso, Deus nos chamou para nos aproximar dEle. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O homem rompe por conta do pecado. Há uma nova aliança em Jesus Cristo, onde nós agora temos acesso ao Pai. Nós que não éramos povo, agora somos povo. Raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, agora nós temos um elo em Jesus Cristo com Deus e somos chamados a nos aproximar de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais você se aproximar de Deus, mais consciência você vai ter de que você é pecador, de que você não é bom em si mesmo e que você mais depende de Deus. Esse relacionamento é um relacionamento para a eternidade. Eu faço uma alusão inversa. Jesus diz que nós somos a luz a partir dele. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E é interessante essa analogia, porque normalmente nós temos medo do escuro, não é verdade? Quando nós não podemos ver, mas onde chega a luz, as trevas se dissipam. Onde você está, meu irmão e minha irmã? Com Jesus Cristo, com essa luz que brilha em você, não há mais trevas, não há mais medo. Pode ficar tranquilo. Quem teme são as trevas, a luz, e não a luz, as trevas. Ele sofreu esse abandono por mim e por você, para nos dar uma nova vida. Foi um abandono momentâneo, que culmina, quando ele diz em Lucas 23:46, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E em João 19:30, quando ele sentencia a si mesmo, está consumado. Ele entrega o espírito a Deus e sentencia, está consumado. Fecha os olhos, morre. Ali Jesus revela toda a sua humanidade. Ali, ao mesmo tempo, ele tem a mais plena consciência que a sua missão redentora foi cumprida.
Mas cruz sem ressurreição é um sofrimento vão. Jesus, uma vez morto, seus discípulos se dispersam, seus discípulos têm medo, vão se auto-aprisionar. Eles ainda não compreendiam tudo. Agora vamos falar Cristo na ressurreição. As atitudes de Jesus após a ressurreição. Jesus se revelou, em primeiro lugar, pessoalmente aos seus. João 20:16. Disse-lhe Jesus: Maria, e ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Mestre querido, ele voltou a se relacionar. Mateus 22:9, o texto que nós lemos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve. Jesus vai ao encontro. A Páscoa e a ressurreição é isso. Jesus renovando. Eu vim ao seu encontro. Eu vim te visitar. Eu vim dizer que eu cumpri a cruz por você. Eu estou à porta batendo. Eu quero fazer morada contigo. Eu quero te dar uma nova vida. Eu quero te dar esperança. Eu quero caminhar junto com você. Você não vai mais caminhar sozinho. Ele vai aos discípulos no caminho de Emaús e caminha junto. E faz arder o coração. Esse é Jesus Cristo. Ele se revela pessoalmente a você. Ele o ama individualmente. E não só morreu, mas como viveu para te salvar. Lições desse encontro pessoal. Jesus te chama e te conhece pelo nome. Assim como ele diz a Maria, Maria. A Tomé, Tomé sou eu. A Pedro, estou aqui. A João, ele está dizendo a você, sou eu aqui com você. Eu quero caminhar com você. Abra o seu coração. Eu estava na criação. Os profetas me revelaram. Eu sofri por você. Eu amei por você. Eu morri por você. E eu revivi por você. Em segundo lugar, segunda grande atitude de Jesus, Jesus oferece consolo e encorajamento. A ressurreição é sinal de que Deus vai te consolar. E Deus vai te dar coragem. Mateus 28, versículo 10. Então Jesus lhes disse, não temais, não tenham medo. João 20, 19. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles e lhes disse, paz seja com vocês. Você está com medo? Trancado? Numa casa, em você mesmo? Nesse auto-aprisionamento que você por vezes se impõe? Jesus está invadindo o seu espaço.
Eu estou aqui com você, vamos para fora, vamos viver. Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Não tema, e a lição é, em qualquer ambiente de medo, Deus te traz a paz. Paz seja com você. Está tudo caindo ao seu lado, tudo desmoronando. Paz seja contigo. Mas mais do que isso, ele mostra as suas feridas como prova da vitória. Vitória não vem sem feridas. Quem tem medo da derrota não é digno da vitória. Não tema a derrota. Meu irmão e minha irmã, o máximo que pode acontecer conosco é nós fecharmos os olhos e acordarmos com Cristo. Não tem nada mais. Não são homens, não são circunstâncias, não são principados, não são potestades. Terceira grande atitude de Jesus. Jesus confirma a fé aos que duvidam. É interessante. Deixa eu dizer uma coisa para você. O ateu tem mais fé do que nós. Eu explico. Vamos supor que tudo que a gente crê esteja errado. Mas podemos supor que também tudo que nós cremos esteja certo. O ateu não acredita. Então, a vida é o corpo. Somos um ser biológico. Vamos virar pó. Os vermes vão vir comer a gente. É isso mesmo. Não é diferente disso, não. Por mais bonitinho que você esteja aí, melhor vestido, mais alisado, pôs um botox, fez um implante. O fato é o seguinte, os vermes vão vir. O ateu acaba ali. Vamos supor que ele esteja certo. Acabou ali para ele, acabou ali para nós, não é verdade? Estamos no 0 a 0? Não tem diferença. Mas vamos supor que nós estejamos certos. Ele jogou em várias bets para perder, né? Tem que acreditar. Porque aí nós vamos com Deus e ele não vai com Deus. Então é uma questão de lógica. E para acreditar que está certo e apostar tudo em que não tem Deus, tem que acreditar muito. Porque ele está arriscando a eternidade dele. Nós temos certeza no que cremos. Mas ainda que não fosse verdade o que cremos, mais vale a pena acreditar. Por isso que ele tem mais fé que nós. Porque ele apostou tudo em algo que no máximo fica no 0 a 0. O crente aposta tudo em algo que, na visão dele, na pior das hipóteses, fica no 0 a 0. Mas Deus nos deu muito mais do que isso. Nos deu plenitude de vida. Nos deu uma esperança. E eu vou chegar nesse ponto. Como vou dar uma de pastor Arival, na hora que a onça vai beber água. Aguarde. Terceira grande atitude de Jesus.
Portanto, ele confirma a fé dos que duvidam. Mateus 28, 17. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Duvidaram tanto que Tomé teve que pôr a mão nas marcas. Tiveram que encostar no corpo. Jesus não era espírito. Jesus tinha corpo. E Jesus está lá no céu, reinando à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, com as suas marcas, com o sinal do sacrifício que ele fez por nós. João 20, 27, Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão, põe do meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Seja crente. Como eu gosto dessa expressão. Nós somos evangélicos, mas eu gosto de dizer, eu sou crente. Você não gosta? Eu sou crente. Tinha um lado preconceituoso nessa expressão, mas que expressão? Sou crente em Jesus Cristo. João 20, 29. Porque vocês me viram, creem, bem-aventurados os que não viram e creem. Jesus não rejeita as dúvidas sinceras. Você ateu, agnóstico, pode vir com as suas dúvidas. Fazei prova de mim, diz Jesus. Eu te desafio. Viva com Cristo. E você vai viver uma nova vida, uma vida de aventuras. Uma vida onde as coisas começam a fazer sentido. Não apenas nesse mundo, mas um sentido maior de existência. Porque se você questiona Deus, questiona às vezes o caráter de Deus. Não creio nesse Deus. O barro não diz ao artífice, assim como nós não dizemos como Deus tem que ser. Mas puxa vida, em que Deus você crê? Você daria seu próprio filho para ser morto pelos outros? Para sofrer pelos outros? Um Deus que ama tanto a sua criação, você seria capaz de amar como Deus ama? Então você não crê num Deus desse? Mas faça prova de Deus. Ele te convida para a fé e para a bem-aventurança. Quarta grande atitude, Jesus participa da vida cotidiana dos discípulos. Depois da ressurreição, olha o que Jesus faz. Está lá em João 21, 6. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim o fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande a quantidade dos peixes. Verso 12 de João 21. Disse-lhes, vinde, comei. Jesus participa, o Jesus ressurreto quer participar da sua vida cotidiana. Ele quer estar na sua refeição, Ele quer estar contigo no seu trabalho, Ele quer te acompanhar, Ele quer te proteger, Ele quer te sustentar, Ele quer fazer parte da sua vida. Jesus se revela não apenas no que é extraordinário, mas no que é simples. Vinde, comei. Com Jesus, o seu trabalho é frutífero. Lançai as redes. É o tempo oportuno. É o kairós de Deus. Ele nos convida a sentar à mesa com Ele.
Quinta grande atitude: Jesus restaura. E o grande exemplo é a restauração de Jesus em relação a Pedro. O Pedro que o havia negado. João 21:17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaura Pedro e Jesus comissiona, empodera Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. A ressurreição de Cristo revela a restauração daqueles que falham. Você falhou? Jesus te restaura. Você não se sente capaz? Jesus te comissiona. O seu passado não define o seu futuro. Quem define o seu futuro é Jesus Cristo, quando há arrependimento. Meu irmão e minha irmã, não se preocupe com o seu futuro. O seu futuro está nas mãos de Deus. E Ele quer o melhor para a sua vida. O problema é quando a gente acha que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida. Porque nós queremos brigar com Deus. O problema de Pedro era ele não entender que o papel dele era apacentar as ovelhas. Qual é o papel de Deus para a sua vida? Eu durante um bom tempo quis escrever por mim mesmo lindas histórias para Deus. E houve um momento na minha vida, minha esposa, meus filhos sabem disso, em que eu tive que dizer para Deus que eu não sabia escrever. Meu irmão, por melhor que você seja capaz de escrever para Deus, entenda o seguinte: você pode ser um membro da Academia Brasileira de Letras, mas você não é capaz de escrever como Deus escreve. Ele sim, que é poeta e escritor por natureza. Deixa Ele escrever as mais lindas histórias. Para Ele, para a glória dEle, através da sua vida. Você que é jovem, não fique ansioso. Deixa Deus escrever. Você que está cansado de tentar escrever, entregue essa caneta da sua vida para Deus. Escreve. Tira essa ansiedade de você. Tira esse peso de você. E viva pela fé. Isso é viver pela fé. Sexta atitude: Jesus entrega a missão da igreja, a grande comissão. Ide por todo mundo, Mateus 28, 19 e 20. E pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Grandes lições. Toda autoridade está em Jesus Cristo. É Ele quem comissiona. É o Cristo ressurreto. E Ele promete estar conosco. Até quando? Até você completar 70 anos, 90 anos, fechar os olhos? Não. Até
a consumação dos séculos. É por toda a eternidade. Essa aliança de Deus por meio de Jesus Cristo é inquebrantável. É incondicional. E é irresistível para todo aquele que crê. Sétima grande atitude. Ele nos dá capacitação espiritual. Ele nos envia o seu Espírito. Ele nos promete o Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis poder. Ele não só manda. E o Espírito, em grego, referindo-se ao Espírito Santo, é dínamos, é dinamite. Daí vem a expressão dinamite, essa força. Com poder que vem do alto. Ele capacita, portanto, ele direciona e ele acompanha pelo poder e propósito do Espírito Santo de Deus. Oitava grande atitude. Jesus sobe aos céus. Sinal da exaltação e da promessa de que um dia ele voltará. Isso está registrado lá em Atos 1:9-11. Essa exaltação nos ensina e nos dá esperança eterna. E aqui agora eu queria ir para as conclusões. Ele criou, ele foi revelado, ele foi crucificado e ele ressurgiu dos mortos. A ressurreição é uma obra exclusivamente de Deus. Não é obra humana. E eu extraio disso tudo 3 grandes lições. A primeira, ressurreição produz reverência e intimidade. Ressurreição produz reverência e intimidade. Voltemos ao texto que lemos. Eis que Jesus veio ao encontro, verso 9 do capítulo 28 de Mateus. Eis que veio Jesus ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Meu irmão e minha irmã, se a ressurreição de Cristo não produz reverência e intimidade com Deus, há um problema. As mulheres caem de joelhos em sinal de temor e reverência e abraçam os pés em sinal de intimidade. Quantas pessoas nós temos intimidade para abraçar os pés? Talvez você faça isso com seus netos, com seus filhos, uma brincadeira com a esposa. Abraçar os pés. Esses 2 elementos, reverência e intimidade, precisam caminhar juntos. A reverência não anda sem intimidade. E a intimidade não pode andar sem a reverência. Reverência sem intimidade é só um elemento estético e frio, desligado da realidade. Você vem aqui na igreja, louva, fecha os olhos, mas se é só um ato externo, sem intimidade, é um ato somente estético. Porém, a intimidade sem a reverência é apenas uma emoção eufórica. Você precisa dos 2 elementos. E a ressurreição precisa produzir os 2 elementos. Não basta ler a Bíblia. É preciso intimidade com Deus.
Não basta ter uma busca espiritual. É preciso uma atitude de reverência, de reconhecimento, de submissão a Deus. Eu quero ir na igreja e me manifestar. Ótimo. Mas se no dia a dia não há submissão, nada mais é do que uma manifestação de euforia. Não, eu simplesmente leio a Bíblia, mas não busco essa intimidade. Venho aqui, ouço a palavra, cumpro o meu papel no domingo, mas não tenho intimidade com Deus. Isso é um sinal de distanciamento, isso é um sinal de um elemento puramente racional e estético. Portanto, primeira grande lição: ressurreição produz reverência e intimidade. Essa é a atitude das mulheres. Segundo lugar, é interessante, a ressurreição produz medo. É algo sobrenatural, é algo exclusivo de Deus. Alguém estava morto e revive. Voltemos ao texto de Mateus 28, verso de número 4. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Veja, os guardas, que eram fortes, estavam armados. Diante do efeito da ressurreição, eles desmaiam de medo. Porém, as mulheres, Mateus 28, a partir do verso 5. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Verso 6, ele não está aqui, ressuscitou. Verso 7, ide depressa. Verso 8, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar. Veja, elas estavam com medo. E elas, sem deixar de ter medo, frágeis, mulheres, mesclam uma grande alegria. Notem o contraste, portanto. Há um medo que nos torna incapazes. Se nós não temos reverência e intimidade. Mas há um medo que é sinal de temor. Se nós temos reverência e intimidade. Esse medo nos resgata de nós mesmos e nos coloca na esfera de ação do próprio Deus. É uma perplexidade que redime. Você teme a Deus e parte para a ação. O medo não te domina. O medo e o temor te capacitam e te impulsionam. O problema não é ter medo. O problema é ser escravo do medo. Estar aprisionado no medo é desmaiar por conta do medo. O temor do Senhor, ao contrário, nos alerta, nos impede de achar que nós sabemos todas as coisas, nos impede de agir com arrogância. É o medo sem o elemento do pavor. Portanto, vem acompanhado de uma palavra tranquilizadora: não temas, paz seja convosco. Continuamos sem saber o que está acontecendo. Continuamos sem saber o que vai acontecer. Como será? Nós não sabemos se vamos sair daqui e vai acontecer alguma coisa. Não sabemos se vamos virar o ano. Não sabemos se vamos passar no vestibular.
se vamos passar no concurso, se vamos talvez ter dinheiro para fechar o mês, mas não vive pelo medo. Nos livra da ansiedade e da angústia, sabendo que não é o que alcançamos por conta própria, mas que tudo é dádiva de Deus. Terceiro e último lugar, a ressurreição produz uma nova vida e produz avivamento. A ressurreição viabiliza a conversão a partir do arrependimento. Arrependimento dos pecados. Confesse os seus pecados. Entregue sua vida a Jesus Cristo. A ressurreição, a partir desse arrependimento e dessa conversão, produz humildade, dobre os seus joelhos e produz quebrantamento. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Eu me referi ao reverendo Arivão. A hora da onça beber água. Vamos a ela. Deixa eu te dizer uma coisa. Vai ter um momento em que, como Cristo disse na cruz, está consumado. Que você vai fechar os olhos e não vai abrir mais. Não adianta fugir desse momento. Ele vai acontecer. E a grande questão é: o que virá depois? O que virá depois? Talvez você vai estar num leito. Eu estava lendo a biografia de John Knox. Ele morreu assim, com a filha lendo textos bíblicos para ele. E ele fecha os olhos. Estava consumada. Meu irmão e minha irmã, você só tem uma vida. Jesus veio, se encarnou. E ele foi para o céu, entre aspas, com as mesmas marcas do que ele sofreu. Com o mesmo corpo. Um corpo regenerado. Sim, mas com o mesmo. Não vai ter outro. Não vai ter outro André. De outras formas. O André é só o André. Esse André, que se chama André Luiz de Almeida Mendonça, nasceu num só dia, não voltará a nascer. Aqui. E é o mesmo com você. Não vai ter outro. E a pergunta é: como o André vai abrir os olhos depois de dizer que estava consumado? Se é que um dia eu vou ter essa oportunidade, mas um dia eu vou fechar os olhos. Um dia os vermes vão comer a minha pele, os meus ossos, como os seus. E a pergunta é: o que significou o sacrifício e a ressurreição de Cristo para a minha e para a sua vida? O que significou esse projeto de Deus que cria todas as coisas, que se revela nos profetas, que vive conosco, que sofre por nós, que revive por nós? Onde nós queremos viver? Com quem nós queremos viver? É com Deus ou é sem Deus? Eu quero viver com Deus, apesar de mim mesmo,
apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas limitações. Que essa Páscoa seja um momento de você ou iniciar ou renovar os votos de uma vida com Cristo ressurreto. Quero que você baixe sua cabeça. Vamos orar. Deus, obrigado por esse projeto maravilhoso, que tem o seu ápice na cruz e na ressurreição de Cristo. Toda a palavra de Deus nos remete a Cristo, do Gênesis ao Apocalipse. Toda a palavra de Deus nos remete ao teu amor, Senhor, por nós. Obrigado por nos amar. Senhor, eu quero, e a tua igreja quer renovar os seus votos de entrega ao Cristo ressurreto. Esteja conosco, caminhe conosco, nos capacite, nos oriente e nos prepare para quando ressuscitarmos com Cristo Jesus, que diz na sua palavra, está nos céus preparando uma morada para cada um de nós. Ó Deus, que esse dia seja o mais sublime das nossas vidas, quando nós fecharmos os olhos e abrirmos diante de Ti. Nós que o conhecemos em parte, prepara-nos para conhecermos a Ti face a face, para nos dobrarmos de forma reverente e para nesse dia abraçarmos os Teus pés. E vivermos por toda a eternidade. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.